Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiur. Bem, hoje nós iremos dar início a um estudo sobre o livro de Atos dos emissários de Yeshua. Atos dos emissários de Yeshua. Vejam só. Nós vamos explicar algumas coisas que muitos desconhecem, principalmente por ser um livro totalmente judaico. Os Atos dos Emissários é um livro totalmente judaico. Muitos chegam a declarar como verdade absoluta que ali começou a igreja. E não começou a igreja coisa nenhuma. Não existia igreja na época dos emissários. Veja bem, nós iremos ler e iremos comentar. A cada decorrer deste estudo, nós iremos ler 2 capítulos para não ficar nada pesado em questão de ouvir e para que não gaste muito tempo, que apesar que a palavra do Eterno, ela tem que ser dita, não importa quanto tempo dure. Mas, para um equilíbrio e para uma maneira de sabedoria, de entendimento, nós optamos por ler 2 capítulos e comentarmos a esses 2 capítulos. Bem, caro Teófilo, em primeiro lugar, em primeiro livro, escrevi a respeito de todas as coisas que Yeshua começou a fazer e a ensinar. Dizem que ninguém sabe quem foi que escreveu o livro de Atos, porém, eu tenho 3 pessoas. Uma foi Lucas, provavelmente, outra foi Paulo e outra foi Saulo. Então, esses 3, pelos ditos deles, escritos deles em cartas, dá uma aparente evidência de que um deles escreveu, tá? Então, vamos lá. De todas as coisas que Yeshua começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de ter dado instruções por meio do Ruach HaKodesh aos emissários, que a escolhera, ele foi levado ao Shammai, ao céu. Veja só, Yeshua chega uma certa vez para os emissários e fala, olha, não dei rumo aos gentios, mas vão as ovelhas perdidas das casas de Israel. Não dei rumos ainda aos gentios. Por quê? Porque enquanto ele estava vivo, era necessário primeiro ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. E não aos gentios. Depois de sua morte, Yeshua apareceu a eles e lhe deu muitas provas convincentes de que estava vivo. Essas provas foi justamente para testemunhar aquilo que ele já havia falado, como ele falou para Quefas, que iria padecer e que iria morrer. Imediatamente entrou Hassatã no corpo de Quefas e disse, Senhor, não faça isso. E Yeshua disse, afasta-te para trás de mim, Satanás. Por que está cogitando as coisas do Eterno? Então, se era da vontade do Eterno que ele padecesse, ele tinha que padecer. Bem, isso eles deu testemunho e provas do que ele estava vivo. Eles ouviram pelo período de 40 dias. Então, desde a morte, Yeshua ficou aqui 40 dias. Prestem atenção. E ele lhes falava a respeito do reino de Elohim. Em um desses encontros, ele os instruiu a não deixarem Jerusalém,
mas que esperasse pela promessa do Pai, que vocês ouviram de mim. Porque Yohanan, que era João Batista, João Hermessor, imergia as pessoas na água. Mas dentro de poucos dias, vocês serão imersos no Ruach HaKodesh, no Espírito Santo, no Espírito do Santo. Então, ele deu as instruções para que ficassem em Jerusalém, porque de Jerusalém procede todas as bênçãos do povo de Israel. Enquanto estavam reunidos, eles lhe perguntaram: Senhor, é esse tempo em que você vai restaurar a autonomia a Israel? Né? Ele respondeu: vocês não precisam saber das datas ou os tempos. O Pai os mantém sobre sua autoridade. Veja, Yeshua já deixou claro que não era para ninguém saber sobre datas. Porque, às vezes, se Yeshua falar só, vai vir tal dia, vai acontecer a restauração, tal dia, tal ano, então as pessoas não iriam ter o livre-arbítrio de realmente se dedicar todos os dias ao eterno, né? Então, Yeshua deixou claro isso, que está sobre a autoridade do Pai. Continuando, o Pai os mantém sobre sua autoridade, mas receberão poder quando o Ruach HaKodesh descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região de Judá, Shirom, na verdade, até os confins da terra. Serão testemunhas. Depois de dizer isto, ele foi elevado diante de seus olhos, e uma nuvem os encobriu à vista deles. Enquanto estavam observando fixamente o céu, à procura de Yeshua, viram repetidamente 2 homens vestidos de branco em pé, perto deles. Os homens disseram, habitantes da Galilé, por que vocês estão olhando para o espaço? E este Yeshua, que foi levado dentre vocês para o céu, voltará do mesmo modo que o viram subir ao céu. Então eles percorreram na volta distância permitida no Shabat, do Monte das Oliveiras até Jerusalém. Chegaram à cidade e subiram ao aposento do andar superior, aonde estavam acomodados. Os nomes dos emissários eram Kefa, Yohanan, Yaakov Hatzadik, André Filipe, Toma Bartalmai, Matitiarro, Yaakov Ben Hal, está um pouco apagado, Rafan, Shimon e Zelote e Yehudá Ben Yaakov. Todos eles se dedicavam com a mesma disposição à oração. Com algumas mulheres, incluindo Miriam, a mãe de Yeshua, e com os irmãos dele. Neste período, veja que ele não tinha só um irmão, Yeshua, né? Com os irmãos dele. Neste período, quando o grupo de crentes eram composto por cerca de 120 pessoas, Kefa pôs-se em pé e dirigiu-lhes a palavra. Irmãos, o Ruach HaKodesh falou de antemão por intermédio de Davi a respeito de Judá, e essas palavras do Tanar tinham de ser cumpridas. No momento, como era de costume eles se reunirem no Shabat, Pedro se levanta e anuncia isso.
porque tinha cumprido, ele serviu, perdi, e essas palavras do Tanar tinham que ser cumpridas. Ele serviu de guia para os que prenderam Yeshua. Ele era um de nós e lhe foram consignado uma parte de nossa obra. Com o dinheiro que Erudá recebeu por seus atos ímpios, ele comprou um campo. Ali ele caiu de cabeça e morreu. Seu corpo partiu ao meio e suas vísceras se derramaram. Isso se tornou conhecido de todos, de modo que este campo passou a ser chamado Hakal Damá, que na língua dele significa campo de sangue. Porque disse Kefa, está escrito no livro de Salmo, que sua propriedade fique vazia e que ninguém habite nela. Ainda que outro ocupe seu lugar de supervisão. Ou seja, o que Kefa estava querendo dizer que tinha que alguém substituir Judas, né? Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que tenha estado conosco durante todo o tempo em que o Senhor Yeshua viveu entre nós, desde o tempo em que Yehoanã emergia o povo até o dia em que Yeshua foi elevado dentre nós às alturas. Um deles deve tornar-se conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram dois nomes, Yosef Bar-Suba, convidado justo, e Matitial. A seguir eles oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-me qual destes dois escolheste para assumir esta obra e o ofício emissário que Yehudá abandonou, indo para o lugar a qual pertencia. Então lançaram sorte para decidir entre os dois, e a sorte caiu sobre Matitiarro. Então ele foi acrescentado aos 11 emissários. Vejam que eles decidiram quem iria ocupar através da sorte, através de Yeshua, a qual conhece os corações. E a sorte caiu, a escolha que Yeshua escolheu foi Matitial. Ele foi acrescentado aos 11 emissários. Capítulo 2. Chegou a festa de Shavuot. Shavuot significa a festa das semanas. São 49 dias, ou seja, 49 dias mais um é a festa das semanas. Se contam 7 semanas, aonde os habitantes de Jerusalém e todos os povos que assim são judeus, eles pegam das suas primícias, das suas colheitas, os melhores frutos, os melhores cereais, os melhores legumes e levam para Jerusalém. E lá eles dividem os alimentos aos pobres, aos necessitados, às viúvas. Então, a festa de Shavuot, a qual em grego quer dizer Pentecoste, né? A festa de Shavuot, veja que nas Bíblias João Ferreira de Almeida, tradução João Ferreira de Almeida, a atual, que muitos crentes, que muitos evangélicos, muitos pastores têm ela em casa, está escrito, chegou a festa de Pentecostes. Isso tira toda a referência do Tanar, da Torá, que diz que não é Pentecoste, porque Pentecoste vem do grego, é a festa de Shavuot. E os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Quem eram esses crentes? Aqueles que criam, os judeus que criam em Yeshua, que compartilharam a sua ressurreição, que ficou 40 dias com eles ainda após a sua morte. Repentinamente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados.
A seguir viram o que parecia língua de fogo, que se separaram porque está apagado. A procura, é isso, e se separaram e pararam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh e começaram a falar em línguas diferentes, conforme o Espírito os capacitava a falar. Veja, muitas pessoas confundem essas línguas como língua de anjos, né? E na realidade, estas línguas eram as línguas de todas as nações. Veja que existe um Midrash que fala quando o Eterno, a primeira festa, o primeiro derramamento do Ruach HaKodesh veio em Shavuot, na entrega da Torá. E naquele momento, Moshe começou a falar 70 idiomas, sem ter estudado, sem ter ido. Por quê? Porque conforme o tempo, muitas pessoas vinham de outras nações, porque ouviram falar de Moshe, ouviram falar do povo de Israel. Então as pessoas viam uma família, 2, 3, e aquelas pessoas eram de outros países e Moshe conseguia falar com elas. Este foi o sentido do Eterno ter concebido o dom de línguas para Moshe e também para os emissários e para esses que iriam se espalhar pelos 4 cantos da terra, pelos confins da terra, como Yeshua falou, a divulgar a palavra. Porque eles poderiam encontrar uma resistência muito grande e para aprender por conta própria uma língua que eles não sabiam ia ser muita dificuldade, ia ter muita dificuldade. Então o Eterno nos concedeu a língua, que são as 70 línguas que Moshe, que o Eterno concedeu a eles. Continuando, todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh, né? Versículo 5 do capítulo 2. Estavam em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações, está vendo? Estavam judeus religiosos de todas as nações, debaixo do céu. Quando eles ouviram o som, juntou-se uma multidão. Eles estavam confusos, porque cada um ouvia os crentes falar em sua língua. Ou seja, aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam falando a língua deles, paterna dele, de outras nações. Ele falou, como que pode esses homens falarem a nossa língua? Né? Totalmente maravilhados, eles perguntaram, eles estavam maravilhados com isso, como isso é possível? Não são todas estas pessoas da Galileia? Ou seja, não são essas pessoas só daqui da Galileia que fala a língua que é aramaico, hebraico? Como que pode eles falarem na nossa língua paterna? Vejam só. Aí, não são todas essas pessoas da Galileia? Como os ouvimos falar em nossa língua materna? Ou japonês, ou chinês, entendeu? Um exemplo, não sei se existia Japão naquela época, não, mas acredito que não existia. A China, dizem que sim, mas não era o nome chinês. Mas tinha a Inglaterra, um exemplo que eu estou dando. Como que pode? Somos partos, medos, olha só, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Yehudá, Capadócia, Ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, da parte da Líbia, próximo a Cirene, visitantes de Roma, judeus de nascimento e prosélitos, judeus de Creta e da Arábia. Como nós ouvimos falar a respeito das grandes coisas que o Eterno fez? Atônitos e confusos, eles perguntaram entre si, qual é o significado disso? Outros, porém, zombavam deles, diziam, eles beberam vinho demais. Eles beberam vinho demais. Então Quefas, vendo aquela confusão, né, ele disse, levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se a eles,
vocês homens de Judá e todos que estão aqui em Jerusalém, deixa-me dizer-lhes o que isso significa. Vem cá, em outras palavras, vem cá vocês, se ajunta aqui que eu vou explicar para vocês. Ouçam-me com atenção, essas pessoas não estão bêbadas, como vocês supõem. São pessoas, são apenas 9 horas da manhã. Não, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, né? Adonai diz, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens terão visões, os velhos terão sonho, até mesmo sobre meus escravos, homens e mulheres, derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Realizarei milagres em cima no céu e em sinais embaixo da terra, sangue, fogo e fumaça e as peças. O sol se escurecerá e a lua se transformará em sangue antes do grande e terrível dia de Adonai. Então todo que invocar o nome de Adonai será salvo. Homens de Israel, ouçam isto. Pedro continuando. Yeshua de Nazaré foi um homem que lhes demonstrou ter sido enviado da parte de Elohim por meio das obras poderosas, milagres e sinais que o Eterno realizou por meio dele, na presença de vocês. Vocês mesmos sabem. Então este homem foi preso de acordo com o plano procedente determinado de Elohim e sua presciência, e mediante a agência de pessoas desligadas da Torá, vocês o pregaram na estaca e o mataram. Contudo, o Eterno ressuscitou e não permitiu que ele sofresse morte. Era impossível que a morte pudesse detê-lo, porque Davi disse a respeito dele. Sempre vi Adonai diante de mim, porque ele está à minha direita, de modo que não seria abalado. Por esta razão meu coração estava alegre, minha língua exaltou, e também meu corpo viverá com esperança infalível de que tu não me abandonaste no Sheol, nem permitirá que o teu santo experimente decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, sei que posso dizer-lhes com fraqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Entretanto, pelo fato de ele ter sido um profeta e de saber que o Eterno lhe jurara fazer sentar um dos seus descendentes em seu trono, ele falou de antemão a respeito da ressurreição do Messias, de que ele não seria abandonado no Sheol, e na carne não sofreria decomposição. O Eterno ressuscitou este Yeshua. E todos nós somos testemunhas disso. Todos eles. Além disso, ele foi exaltado à direita de Elohim e recebeu do Pai a promessa, isto é, Uru HaKodesh, e derramou este dom que vocês agora veem e ouvem, porque Davi não subiu aos céus, mas ele disse o meu Senhor, Adonai disse ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha seus inimigos como escabelo de seus pés. Portanto, que toda a casa de Israel fique certa de que o Eterno fez dele, Yeshua, Senhor e Messias. Ele fez Adonai e Messias, a quem vocês executaram na estaca. Quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e disseram a Quefa e aos outros emissários: irmãos, que devemos fazer? Quefa respondeu-lhes: abandonem o pecado. Este é o primeiro requisito. Abandone o pecado, o Messias para perdão de seus pecados. Repetindo, Quefa respondeu-lhes: abandone o pecado e voltem-se para Elohim, e cada um de vocês seja imerso pela autoridade de Yeshua, o Messias, para o perdão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Uru HaKodesh, porque
porque promessas é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto Adonai nosso Elohim chamar. Ele apoiou seu discurso com muitos outros argumentos e continuou a insistir. Insistir com eles: salve-se desta geração perversa. Por isso, os que aceitaram o que ele disse foram imersos e acrescentaram no grupo, naquele dia, de cerca de 3.000 pessoas. Eles se manifestaram fiéis ao ensino dos emissários, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitos milagres e sinais aconteceram por intermédio dos emissários. Todos os que confiavam em Yeshua permaneciam unidos e possuíam tudo em comum. Na verdade, eles venderam suas propriedades e bens e distribuíram o dinheiro a cada um conforme a necessidade. Veja, em seus corações, muitos iriam viajar pelo mundo afora. E era necessário ter dinheiro. É necessário ter dinheiro para pagar passagem de navio, né? Comprar um jumento, comprar um cavalo. Eles tinham essa obrigação. De suprir esses emissários, que eram 120. Eles tinham obrigação de cumprir, de suprir estes emissários para eles saírem a mundo afora. De modo, versículo 46, do 45 diz: na verdade eles venderam suas propriedades e bens e distribuíram dinheiro a cada um conforme a necessidade, de modo contínuo e fiel, e com singeleza de propósito. Eles se reuniam no pátio do templo todos os dias e partiam pão em várias casas, compartilhando seu alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando ao Eterno e tendo o respeito de todas as pessoas. E dia após dia, o Senhor lhe acrescentava os que eram salvos. Nós não temos aqui nenhum gentio, a não ser que seja prosélitos, que entraram no judaísmo. Nós não temos. Então o derramamento do Ruach HaKodesh veio para os judeus, para a casa de Israel. Por quê? Porque as pessoas sabiam o que estavam fazendo naquela festa, na festa de Shavuot. Então, o Eterno concedeu dons de línguas para aqueles que iriam levar a palavra nos 4 cantos do mundo. Era necessário eles receberem este dom de línguas. Bem, está claro aí capítulo 1 e capítulo 2 de Atos. Veja que irá cada vez mais dá muito mais credibilidade, autenticidade histórica, acadêmica e espiritual nos próximos capítulos. Você vai começar a entender como que os emissários eles agiam, né? O livro de Atos, ele começa a detalhar cada viagem, cada momento, cada situação, cada povo que recebia, cada tradição diferente, o que Paulo estava se referindo àquela comunidade, por que Paulo agia de maneira diferente a essa comunidade, com a outra ele agia de outra maneira. Então, cada situação
de comunidade existe uma situação. Não são todas as comunidades ou sinagogas iguais. Cada uma trabalha de uma maneira diferente. Uma tem a mais necessidade do que outra. Outra não precisa de fundos, recursos. A outras precisam, né? Outras têm poucas pessoas. Outras têm muitas pessoas. Uma comunidade tem pessoas mais bagunceiras do que outras. Você pode ver no livro de Geliana, as cartas às congregações messiânicas. Está lá. O pessoal chama carta às igrejas. Então, existem várias situações de manifestações diferentes em cada comunidade. Então, Paulo ele vai tratar agora, né? Porque Paulo ele entra como emissário aos gentios. Lá na frente nós vamos ver isso. Ele entra como emissário aos gentios. Por isso que eu estou falando sobre Paulo, né? Mas quem era o líder? O líder da comunidade. Quem era? Tiago Hatzadik, Tiago Justo. Ele era o líder. Ele era o líder da comunidade. Então, vai existir agora nos próximos capítulos, não é novela, tá, gente? Os próximos capítulos de Atos vai agora detalhar cada situação, cada fato histórico, e a gente vai entender isso. Então não perca os próximos capítulos. Tá bom? A gente só leu o primeiro capítulo e o segundo. Agora vai vir o terceiro e o quarto. Tá? Que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.